Satsang Parte 2, 5 de agosto 2022. Feriado, 5 a 10 de agosto de 2022. 5 de agosto de 2022. Bom, então, continuaremos até às 14 horas com este satsang. Portanto, se há testemunhos, e por outro lado, como não temos um microfone, vocês têm que realmente se aproximar um pouco do computador, mesmo que você fique atrás. Tem que ser gravado e depois a Elisa pode traduzir. Um irmão fala, mas não conseguimos ouvir claramente. Vá em frente, estamos ouvindo. Chegue um pouco mais perto aqui. Você fica atrás da tela, não precisa ficar de pé em frente da tela. Pelo menos estará registrado. Irmão, este é Eckhart Tolle, e não se esqueça de parar e deixá-la traduzir entre cada frase. Irmão, este é Eckhart Tolle, que é conhecido por se referir ao silêncio entre as palavras. Sim. Irmão. E outro também em referência, esqueci seu nome, de qualquer maneira não importa, você pode encontrá-lo no YouTube, que fala sobre o momento presente. Sim. Irmão, ele está em total aceitação de tudo o que acontece. Ele veio para dizer: isto é amor. É isso aí. Sim. Como dissemos, há muitos que falam sobre isso. Eu estou longe de ser o único. Em todos os países do mundo, há cada vez mais irmãos e irmãs que vivem isto. Isso é o que nos prova que é algo, então, vamos chamá-lo de absoluto, o último campo sincrônico da fluidez. Alguns até falarão, sem ter experimentado, da presença, mas não experimentaram a ausência, mas isso não importa. Porque a presença une-se à ausência, realmente, eles são os dois lados da mesma moeda. E na vida de todos, hoje, se você está completamente lúcido no instante, e isto é o que vivenciamos da primeira vez com Paami. Ela nos fez penetrar. Isto está causando um tumulto. Ela nos fez penetrar imediatamente neste último campo sincrônico, e nós estávamos todos em êxtase. Portanto, existem vetores do silêncio. O espaço entre as palavras, seja Bidin, eu ou qualquer outra pessoa, que está vivendo isto e expressando, tem este espaço de silêncio entre as palavras. E é neste silêncio entre as palavras, que o real é vivido. Já foi dito e explicado, a natureza é algo maravilhoso para tudo isso. Irmão, você poderia dizer que é o apoio de tudo. Sim, é claro. Assim como um nada é o apoio da luz. Na Cabala, falamos de Ain, além de Keter, além da coroa. Você tem Ain, a luz. Ain Sop, e depois de Ain Sop Auj, aquilo que é anterior à luz. Eu li para vocês do diálogo com o anjo, é algo que sempre foi onipresente, mas que na época não podia ser vivido. Porque o momento, entre aspas, não tinha chegado. Foi quando eu disse que não tinha chegado a hora, não pense nisso como um desdobramento linear. Mas simplesmente, um momento eterno acessível a todos os mundos, que é a memória do momento em que tudo se desdobrava. É muito importante também aceitar e não há razão e nenhuma lógica. Não há nada que procurar em relação à primeira causa. O mundo das causas, o mundo do karma, pertence ao sonho. Ela não pertence ao real. E, mais uma vez, a melhor maneira de vivê-la hoje é o que dizemos, ou seja, o silêncio. Isto não significa colocar-se em silêncio e esperar. Isso é inútil. É um silêncio que não é o silêncio das palavras, pode ser o silêncio do movimento, eu tinha explicado o porquê. Mas é um momento em que você está totalmente imerso no que está ali. Portanto, é muito fácil como uma baleia. É muito fácil com Bidin, Oma, bem os oradores, ou mesmo comigo, porque é entre as palavras que isso acontece. É muito fácil na natureza.
Ou seja, assim que você estiver imerso no que observa ou no que experimenta, sem nenhuma ideia preconcebida, quanto mais próximo você estiver do imediatismo do instante, mais provável é que você experimente a eternidade. Isto requer o que foi chamado durante anos de estado de inocência, o estado da infância, o caminho da infância, o caminho da inocência, os 4 pilares do coração. Tudo isso nos preparou para esses momentos que estamos vivendo agora. E o problema é que você tem tudo na sociedade, no sonho, na matriz, que tenta extrair você do momento presente. Está perfeitamente orquestrada. Ah, sim, foi quando eu disse publicidade que fiquei isolado. Lembro-me disso agora. Quando falamos de publicidade na mídia, sim, esse é o ponto, é para desviar sua atenção. A internet é um revendedor de tempo. E uma empresa de internet é mais rica por ser capaz de roubar o seu tempo, roubar a sua atenção. É um roubo de consciência. É um roubo do momento presente. Além disso, todos aqueles que hoje lhe contam histórias, e são muitos, há tantos seres que vivem o real quanto há canais que o levam ao delírio. Quer seja Corey Goldel, ou outros canais que conhecemos, eles o levam para outro lugar que não é no momento presente. Eles o levam a: você vai viver uma nova terra, uma nova vida, um novo mundo. Eles lhe falam sobre tecnologias alienígenas. Mas assim que você ouve isso, acreditando ou não, não muda nada, eles roubam seu tempo. Eles estão roubando sua consciência. Mas o objetivo é restaurá-los ao que você é. Isto é o que é importante, hoje, ver. Você tem mais chances de se encontrar contemplando uma flor do que ouvindo esses belos sonhos. Mas como eu disse, deixem os sonhadores sonharem. Você não consegue convencer ninguém. O que eu estou lhes dizendo agora, e eu não poderia sequer contar aos meus próprios filhos ou à minha família. Imagine se eu saísse na rua e dissesse a alguém: você sabe, você não existe. Há uma questão de oportunidade e já vimos que com a vacina, por exemplo, com a injeção, é a mesma coisa. A grande frase importante que eu repito o tempo todo é que é muito mais fácil enganar um ser humano do que fazê-lo admitir que ele foi enganado. Foi o que Bernard de Montreal chamou quando disse: toda a humanidade foi astralizada, foi vampirizada. E isso é exatamente o que é. Veja quanto tempo gastamos, mesmo quando estamos livres, realmente no real, realmente no momento presente. Mesmo quando o percebemos. A mente, a consciência, que estará ali até o último suspiro, sempre tentará levá-lo a outro lugar que não seja no momento presente, seja através de um pensamento, de uma ideia, de uma emoção. Mas como eu disse, por ser um estado natural, esta naturalidade, não se pode escapar dela. Portanto, isso também significa que quanto mais você aceitar que o real é o momento presente, mais você se afastará das fantasias espirituais, e mais estará disponível para si mesmo, e mais você se encontrará. Como sempre dizemos, é tão simples, tão óbvio. Mas até que se tenha experimentado, não se pode dizer que é simples, que é óbvio. Nós o vemos como algo muito complicado, muito distante, impossível, até mesmo delirante. Portanto, você tem, em qualquer nível, criar momentos de preguiça e de indiferença na sua vida, se eu posso colocar dessa maneira. Em algum momento, você tem que se desconectar da matriz. A desconexão da matriz já está se desconectando de toda a sociedade. Eu não disse para ir para uma caverna. Eu simplesmente disse para estar ali e se desligar da tomada. Não dar ouvidos a nada. Não ouvir nada. Não diga nada. Apenas estar ali, sem objetivo e sem meta. Por exemplo, apenas sinta a si mesmo, sinta seu corpo, sinta sua respiração. Você vê o ambiente, os outros quando estamos juntos, mas sem pensar em nada, sem desejar nada.
O que vai acontecer, naquele momento, é como dissemos anteriormente, durante algumas canalizações, nós adormecemos. Eu disse que se eu me ouvisse, eu adormeceria. E isto é um sinal muito bom, em relação ao silêncio. Isso significa que a mente se soltou. Portanto, é óbvio que quando eu faço um curso de cristais, eu preciso de sua consciência, preciso de sua mente. Mas em um curso como este, não. Quanto mais atento você estiver ao silêncio, maior será a probabilidade de dormir e maior será a probabilidade de se encontrar. E a partir do momento, mesmo em grupo, aqui mesmo, com 10, 11 de nós com Elisa, se formos capazes de ficar nesta recepção do que está aqui, nós vamos nos aproximar dele. Mesmo que você nunca tenha sentido as energias, as vibrações, você sentirá que há algo ali. E é aí que você se reconhece a si mesmo. Por isso foi chamado coração do coração, tempo zero. Estas são palavras. Mas, em algum momento, ele escapa das palavras. E aí você o entende. Ali, você o vive. E como dissemos na semana passada no evento privado, é uma lembrança inesquecível, uma memória que não pode mais ser apagada porque você sabe que é o real. Ah, claro, a princípio você pode querer se lembrar daquele momento, querer revivê-lo. Mas você não pode, porque você cria distância e o afasta do momento presente. Mas quando você entende isto, neste momento, você efetivamente deixa de lado qualquer pretensão de reviver qualquer coisa. Você está disponível. E, neste momento, bem, ele se apresenta. Mas este estado natural, não há espaço para qualquer crença, nem em você, e nem em Deus, nem em mim, nem em ninguém. Estar disponível, como dizem, para o inesperado, para o desconhecido, sem esperança ou propósito, apenas estar ali. Não pense em mais nada. E este é um momento em que você irá vivenciá-lo. E assim será cada vez mais. As próprias circunstâncias de nosso mundo estão nos levando a ele. Quando não se pode mais fazer nada no sonho, quando não se pode mais confiar em nenhuma certeza, quando o curso da existência não oferece mais nenhuma certeza, em todos os níveis, eu estou falando de comida, sociedade, energia, tudo, bem, neste momento haverá apenas o real. Sempre nos disseram que é assim que vai ser, que o maior dos dramas cósmicos que estamos testemunhando e vivenciando será resolvido em uma grande gargalhada cósmica. Eu diria até que quanto mais você tem medo deste desconhecido, mais você está com medo ou terror, mais, naturalmente, você está pronto para o real. E como disse o avô, Oma, e como eu disse há 15 dias, não é porque você é livre, que você viu que era um sonho, que você não vai experimentar o terror do desaparecimento da forma e da consciência. Em 2009, antes do casamento celestial, o arcanjo Anael me fez experimentar, todas as noites, o paraíso branco. E eu liguei para minha mãe. Eu ficava aterrorizado, porque todas as noites eu via meu corpo derreter, desaparecer. Eu vi minha consciência desvanecer-se, afogando-se nesta luz branca. Eu não o vivi como um estado de amor, mas realmente como um estado de terror. Porque estamos todos tão acostumados a estar em uma forma, estamos todos tão acostumados a acreditar em nós mesmos como consciência, que este último hábito, no momento do evento, seja ele qual for, experimentaremos este terror. Mas é, como eu disse, um terror saudável, um terror santo. Porque quando você é tomado pelo terror, pelo medo, além disso, quando alguém vai morrer e ele não morre, o que ele nos diz? Ele vê toda a sua vida passar, instantaneamente. Ou seja, quando você não pode mais confiar, Jean-Luc bate o braço, neste corpo, nesta consciência, naturalmente, você se encontra a si mesmo. O que eu estou dizendo é um incentivo. Mas é melhor pensar em sua própria morte.
Nós sabemos que este corpo morre, podemos imaginá-lo. Podemos até imaginar um cenário de morte. Foi quando Anael me disse: saber não é ver, e ver não é viver. Porque todas as noites eu dizia: ok, eu entendi. Ele disse: não, você não entendeu nada. Eu dizia: eu vi, e ele dizia: não, você não experimentou nada. Era apenas um sonho, e mesmo assim este sonho era muito real. Você pode bem imaginar que o evento, seja ele qual for, seja Nibiru, uma bomba nuclear que destrói um país, uma onda gigantesca, seja ele qual for o evento que vem nos perturbar, nos atingir, é precisamente o fato de ser atingido que nos despertará. No momento, só podemos escapar desta noção de morte, já que nunca nascemos e nunca morremos, e estamos nos aproximando do momento presente. Mais uma vez, lembre-se que é extremamente simples. Se, em algum lugar de sua consciência, em sua mente, parece complicado, é porque você não está ali de maneira alguma. Não há outra alternativa. Então, o que mais você pode fazer além de ser simples? Simplicidade é estar aqui e agora, o que quer que esteja ocorrendo. Você está fazendo algo bastante mundano e habitual, mas fique totalmente imerso nesse mundano e habitual, sem questionar, simplesmente por estar imerso no que está acontecendo. Este é um maior paradoxo. É o mesmo com a última chave que foi revelada nas Canárias em 2019. É seu sobrenome dos pais de nascimento, e seu primeiro nome, que é a última chave vibracional. Somos um personagem ilusório. Nós temos uma identidade que nos foi imposta e reconhecida como nós. Os pais nos chamam por um nome próprio. Não importa se este nome foi sussurrado por um anjo ou decidido pelos pais ou por nós, todos nós nos reconhecemos através de um primeiro nome e depois, à medida que crescemos, através de um nome de família. Totalmente ilusório, e ainda assim nunca nascemos. O roteiro foi bem feito. É pronunciando, em voz alta, nosso sobrenome, nosso primeiro nome de nascimento, que nos aproximamos o máximo possível do coração do coração. Como diziam os textos orientais na época, vamos colocar a divindade do homem em um lugar onde ele nunca pensará em buscar. E foi exatamente assim que foi escrito. Foi assim que o roteiro, o cenário, a história, foi escrito. Nós também devemos aceitar que a vida não tem sentido, não tem lógica, não tem razão. Todas as coisas que nos tranquilizaram, acreditando que se isto acontecer comigo, é porque eu fiz isso, na minha infância ou em uma vida passada, pertence à ilusão e ao sonho. Não há nenhuma razão para isso. Não há lógica para isso. É isso mesmo, parada total. E o fato de aceitar isso já na sua cabeça, ali também o aproxima do momento presente. Vou deixar você falar por um tempo, porque senão eu vou falar por 2 horas. Você não tem nada a dizer. Dirigindo-se a Elisa A. Thierry, então se aproxime, mesmo atrás da tela, mas pelo menos deixe o microfone da tela captá-lo. Irmão, para voltar ao silêncio. Sim. Irmão. No que me diz respeito, aparentemente é sempre a mente que impede isso, é claro. Irmão. Ao mesmo tempo, quando você estava falando em visitar os golfinhos, aquela imersão, eu senti muito forte, em 2 das ocasiões vividas, de algo que não tem limite. Sim, é isso mesmo. Irmão. E ali, a mente, obviamente, já não está mais ali. Quando eu quero ficar em silêncio, é sempre a mente que eu tenho que afastar e tenho a impressão de que é um mau caminho. Seja cuidadoso. Você não pode se opor à sua mente. O que você se opõe, isto sou eu, é reforçado. Esta é uma grande lei da neurociência, por isso está provada. Tudo que você se opõe, é reforçado, e você não tem outra solução. O que isso significa?
Isso significa que todo trabalho de introspecção, psicológico, espiritual, energético, é uma total ilusão. Isto foi demonstrado em neurociência. Na época, já tínhamos entendido isso graças ao efeito Kirlian, o registro das energias. Em neurociência, isto é chamado de teoria da reclamação. Se você pressionar onde dói, um evento vivido no passado, sempre nos foi dito, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, espiritualistas, que evocando um problema nos permite eliminá-lo. Nada poderia estar mais longe da verdade. Nada se perde, nada se cria. O que você retira de um nível, você cristaliza em outro nível. Mas simplesmente, porque passa tanto tempo, você não faz a conexão. É assim com qualquer evento, todos nós tendemos a acreditar que para eliminar uma ferida, temos que falar sobre ela, temos que resolvê-la, temos que evacuá-la. Portanto, você pode se livrar dela como uma cicatriz emocional, mas não vai se livrar dela fora de sua consciência, você vai se livrar dela no corpo, 10 anos ou 20 anos depois. Quando eu disse isto na época, graças ao efeito Kirlian, eu era tratado como um obstáculo de dar volta em círculo. Depois, quando tivemos a prova, Elisa. O que, eu não entendi. Aquele que impede que você dê voltas em círculos. Elisa. Eles lhe disseram que você era o estorvo. Sim, que eu era um chato, que isso não era verdade. Mas então, com a imagem do cérebro, percebemos que isso era verdade. Tudo que você elimina de sua consciência, é lógico, nós queremos fazer, é humano, na verdade se elimina através de seu corpo. Mas 10 anos, 20 anos depois. Há técnicas que alguns de vocês conhecem, que têm tido muito sucesso, chamadas constelações familiares, por Bert Hellinger. Vocês as conhecem, não é mesmo? Não há nada pior. Há alguém que se liberta de um engrama, e onde está o engrama? Sobre os outros participantes. É o mesmo quando na época, eu estava fazendo regressões e tinha conhecido Patrick Drowott, fiz milhares de regressões de vidas passadas para meus pacientes, até que um dia percebemos que estava funcionando muito, muito bem no nível médico, vi objetivamente as artroses desaparecerem, as vértebras serem reparadas, mas as consequências são trágicas. Quando você leva alguém a algum ponto, você é responsável. Você é responsável pelo que cria, não apenas as mães geneticistas, mas nós somos responsáveis aqui na Terra pelo que criamos. Você cria uma criança, o ginecologista, ele diz: aqui, é seu por 20 anos no mínimo, se não toda a sua vida. Mas também somos responsáveis pelo que criamos nas trocas que temos, e é real, nada se perde, nada se cria, a energia, não vem do Espírito Santo, ou então não é mais a energia, chama-se vibral, supramental, é algo mais. Mas quando você manipula as energias, você é responsável, e isso mostra, mesmo que você não sinta isso. Não há outra solução além do silêncio, é o único espaço onde você restaura o outro para si mesmo, é o único espaço onde não há mentira, e é o único espaço onde você vive o real. Mas novamente, sem culpa, nós estávamos no jogo, jogo de raquete, jogando sem saber que era um sonho. Nós fomos treinados apesar de tudo, e apesar de nós mesmos, para jogar o jogo da encarnação, de acreditar no karma, de acreditar na evolução, na involução, porque era assim que tinha que ser, porque tínhamos que experimentar, para sentir todas as possibilidades do sonho, para entender e viver que ele não era real. Como eu disse, não há mais causalidade do que responsabilidade, porque ela não existe. É libertador pensar dessa maneira. Como você disse, é claro que a mente é vista, o erro é querer se opor à mente, quando você só precisa observá-la.
Você chama como quiser, meu ego, meu macaco, meu papagaio, e você vai rir de si mesmo, porque neste momento você não será mais a mente e não será mais identificado com ela, você será o observador, a testemunha. E para o observador e para a testemunha, se você permanecer em silêncio, se não interpretar, como disse Jean Klein, se você não projeta nada, então o observador desaparece por si mesmo. Quando eu digo que desaparece, significa que você não está mais identificado com ele, como com a mente. Mas a mente estará ali até seu último suspiro, o mesmo para a consciência, porque a consciência não desaparece quando você morre, ela permanece no astral, é claro, em nenhum momento ela conhece a verdade. É por isso que nenhum ensinamento espiritual, mesmo os ensinamentos entre aspas, falsos, como os ensinamentos mais autênticos, nos mentiram por omissão, porque não podiam escapar da linearidade do tempo. Até Bernard de Montreal, até o avô, Oma, falou de evolução, falou da sexta raça raiz, até Peter Delnove. Cristo também falou sobre isso. Eles não mentiram, eles simplesmente não viveram o real. Portanto, eles ainda estavam sujeitos à história. Embora Cristo tenha dito, há muitas mansões na casa de meu pai, ele nunca disse que as mansões eram ilusórias. Não há mansões, há apenas mansões de sonho. Não há mundos, não há dimensões, há apenas o que está ali. Se você aceita isso, você pode apenas vivê-lo. É impossível escapar de si mesmo, enquanto você não estiver sonhando com o amanhã, enquanto não estiver lutando contra seu personagem, sua mente ou contra qualquer outra coisa. No início dos ensinamentos de Anael, durante o casamento celestial, ele falou longamente sobre a rendição à luz, não sobre o abandono. O abandono ainda é um esforço da vontade, a rendição à luz, a rendição à inteligência do real ou à inteligência da luz, é o verdadeiro sacrifício de sua pseudo-individualidade. Nós nos encontramos aqui, não nos encontramos em outro lugar. Lembre-se de que é a mesma certeza para todo ser humano. Quando você se lembra de quem você é, nada pode enganá-lo. Claro, como pessoa você está errando todos os dias, e até mais do que antes, porque antes você estava com um pêndulo, antenas, esperando a resposta do coração, e ali você pode estar errado por qualquer coisa, mas isso não é grave. Aceitar estar errado faz parte do aqui e agora. A vida passa, mas nós não somos o que passa. Quanto mais você aceita estas palavras, mesmo que as questione, e isto faz sentido, quanto mais próximo de você, menos a mente pode interferir, ou quanto mais você verá, aquele que gesticula para você, que lhe diz que está errado, é impossível. Lembre-se, a consciência não pode aceitar que se trata de uma ilusão. A alma não pode aceitar que é um meio astral, a alma é o lugar das lembranças, é o lugar do sofrimento. É bem dito uma alma em dor, a expressão em francês, une âme qui est en peine. Eu não conheço a expressão avoir l'âme en joie, uma alma em alegria, ela não existe. Irmão, em minha alma e consciência? Sim, em minha alma e consciência, sim, isso é o que diz o sistema de justiça, aqueles que fazem o julgamento. Este é um outro esquema, não há leis. Nos mundos da ilusão, existe a lei da ação/reação, a lei do karma. Nos chamados mundos unificados existe a lei da graça, que nunca é uma ação/reação, e então, no real, não há lugar para nenhuma lei, já que não há ninguém. A coisa mais difícil de aceitar é que não há ninguém. A pessoa que melhor se expressou sobre isto, para mim, foi Christiane Singer no momento de sua morte, um pouco antes de sua morte, e ela falou a verdade absoluta. Nós não precisamos sequer estar conectados, porque estamos concretamente um no outro.
Mais uma vez, isto é algo impossível de acreditar, ou de imaginar. É impossível, e nem pela mente, nem pela consciência, nem pela vibração, nem pela luz. E ainda assim, é a única coisa que pode ser lembrada. Quando digo lembrar, não é um ato memorial, pois é algo que está fora do tempo e do espaço, e ainda assim está inscrito aqui, no meio do peito. Nem mesmo em um chakra, nem mesmo na coroa da ascensão, nem no fogo do coração, mas no silêncio, ou seja, no ponto zero. E este ponto zero sempre esteve ali, é claro, não pode estar em outro lugar. Vale, mais alguma coisa a dizer? Irmão, você pode esclarecer um pouco entre o mundo da ilusão, o mundo unificado e o mundo real. O mundo unificado é um mundo em que não há forma, assim, a pergunta primeiro, em tradução. Elisa traduzido: os mundos unificados são mundos onde não há a mesma separação entre as formas, são os mundos dos corpos de luz, são os mundos da transparência, onde a conexão é realmente vivida, pela telepatia, pelas ondas, pela não divisão. Os chamados mundos unificados dependem de uma forma, é claro, e de um estado de consciência unificado. Irmão, não há mais dualidade. Não há mais dualidade, mas na verdade no real não há mais dualidade do que a não dualidade. A não dualidade do Advaita Vedanta, por exemplo, é apenas um auxílio pedagógico. Nos mundos unificados, eles podem estar cientes de que estão sonhando, mas não podem resolver o sonho. Somente nós, humanos, onde estamos hoje, que percorremos todos os caminhos, porque os criamos todos, e porque estamos nesta posição central aqui na Terra, neste mundo fechado, neste mundo onde o sofrimento prevalece, que a equação pode ser resolvida. Bernard de Montreal teve uma premonição quando disse que o ser humano era o que tinha mais poder e força no universo. Ele estava certo. E toda a distração da espiritualidade, das religiões, ou dos meios de comunicação de hoje, é para nos impedir de descobrir isto, fazendo-nos acreditar que somos imperfeitos, que caímos, quando isto é falso. Mas no momento em que a consciência começa a ser apreendida pela destruição da matriz, da sociedade, ela começa a ver a si mesma. Enquanto você estiver sonhando, e você não sabe, você ainda está sonhando. Às vezes, como eu disse, nós estamos conscientes de que estamos sonhando, mas enquanto não houver pesadelo, você não tem motivo para acordar. Você sabe muito bem que nos sonhos, às vezes nos parece que dura muito tempo, ou às vezes dura 1/1000º de segundo. O tempo não é o mesmo. Eu até disse que nossas células, as que nos constituem, por razões realmente científicas, nossas células que constituem este corpo, não evoluem de forma alguma no mesmo espaço-tempo que a nossa consciência, ou o tempo mental ou o tempo de calendário. Isto é uma certeza, é algo que foi demonstrado. Uma célula é capaz de fazer transmutações alquímicas, de transformar um mineral em outro, sem qualquer dificuldade, porque simplesmente não acontece ao mesmo tempo. A base temporal é induzida, como todos sabemos, pelas forças gravitacionais, pelo fato de girar em torno de um Sol, mas o sistema solar também só ilustra o funcionamento de nossa consciência. Giramos em torno de nós mesmos, em todos os sentidos da palavra, sem ver que estamos na origem do próprio Sol. Até que você tenha estado do outro lado do Sol, você não pode aceitar que você seja anterior à luz. Nós somos feitos de vazio. Além disso, nas concepções de astrofísica, estamos nos aproximando cada vez mais dele. A matéria é apenas um vazio, tudo é vazio. É o vazio que contém o pleno, que deve ser experimentado. Este é mais uma vez parte do momento atual. Isto é parte do que podemos encontrar, hoje mais do que antes, se você quiser.
Estes são momentos que não são fáceis, para o indivíduo, para a sociedade, para as raças, para a humanidade, mas é precisamente porque não é fácil no nível coletivo que se tornou mais fácil para a pseudo-individualidade. Esta é a única coisa que as circunstâncias da vida exigem de nós hoje. Todo o resto são apenas exigências do ego ou exigências da consciência. A vida não nos pede nada disso, ela nos pede que sejamos identificados com ela. O que acontece quando realmente e concretamente, um zumbido belep, esse é um desses apitos. O que realmente e concretamente acontece quando você entende, ou você vive, é que você não é sua vida, mas você é a vida. Você descobre a imensidão, como com as baleias, com os golfinhos, você descobre que não há limite, você deixa o tempo, se assim eu puder dizer, e você entra no espaço. É uma etapa mágica, porque ali você descobre o eu, a suprema mente, a luz, já é algo profundamente transformador. Mas é apenas uma etapa, não é um real. Antes, os mestres, como eram chamados, tinham acesso a isso, e é por isso que Sri Aurobindo construiu todo um cenário após o advento da supramente. Eles não tinham como ver que era uma ilusão. O mesmo com alguns dos profetas, que estavam descrevendo uma trama linear, eles nunca tiveram acesso ao tempo zero, nunca. Sem isso, eles nunca poderiam ter imaginado qualquer futuro, não há mais futuro do que o passado. E é assim que cada um de nós hoje está descobrindo. Como disse Onrael, desligue as telas. Uma tela significa o que ela contém, ela filtra o real, mesmo que todos nós estejamos nela, é claro. Isso se liga ao que eu estava dizendo, é no fundo do sonho que acordamos. É na ilusão que nos tornamos conscientes, e eu diria até mesmo no coração da ilusão. Porque, de fato, dizemos que quando encontramos uma baleia, entramos na imensidão, quando comungamos com a natureza, descobrimos essa imensidão, mas não a imensidão, no final das contas. Isso também não significa nada, não há espaço, não há mais tempo do que espaço. Mas há uma etapa quando você vai do tempo ao espaço, e do espaço você volta ao todo, você volta ao nada, ou seja, ao momento presente. Nisargadatta costumava dizer: quando se vive o todo, é amor, quando se vive o nada, é sabedoria. O amor ainda é uma manifestação, mesmo ágape, desse amor incondicional. Você sabe que os gregos descreveram 7 camadas de amor, sendo ágape o amor incondicional de Deus pela humanidade, mas ainda existe uma distância, a distância entre Deus e você. O que Nisargadatta disse, sem um certo senso de humor, que as pessoas não entendiam na época, ele disse: você sabe qual é a única diferença entre você e eu? É que eu sei que sou Deus e vocês ainda não o sabem. É um deslocamento no tempo, ligado à ilusão da distância. Como eu estou em uma forma, que também não é transparente, como nos mundos unificados, eu vejo tudo mais como externo de mim, quando de fato e na realidade, está sobretudo dentro de mim. Todos nós nos envolvemos nisto, todos nós nos envolvemos nesta ilusão, mas quando realmente nós nos viramos, nos vemos, e percebemos, e não podemos deixar de perceber. Mas o que eu estou dizendo, mesmo quando você o vive, não mudará nada em sua vida, não mudará nada do que você escreveu, simplesmente você saberá que escreveu, e isso muda tudo dentro de você. Como costumávamos dizer, você não está mais sujeito à sua mente, você não está mais sujeito à sua consciência, você a usa, claro, você não pode fazer de outra maneira, não é o absoluto que vai dirigir seu carro, é você, mas mesmo assim você sabe disso. Como todos já dissemos, para aqueles que já passaram por isso, problema de ar-condicionado, problema de ventilação ou talvez ligar aquele, talvez aquele seja menos barulhento que aquele está fazendo um barulho infernal. O barulho que faz é infernal. Irmã,
Você só tem que programá-lo. Desligue esse, ligue o ventilador a pleno vapor. Elisa. Eu aperto o botão, não sei como operar estas coisas. Este está ligado, este está calmo, e este está ligado. Irmã. Você escolhe a velocidade. Ah. Elisa. Vamos tentar isso. Além disso, eu diria, como Bidin, acima de tudo, não se preocupe se você não entender nada, porque 1. Você não consegue entender, e 2. É precisamente aceitando não entender que você entende. Lembre-se. Elisa. Bem, eu tenho uma pergunta, que eu não entendo. Sim, vai em frente. Elisa. Eu não entendo por que escrevemos tudo isso. Por que escrevemos o... Não sei, o personagem. O cenário. O cenário. Que eu não consigo enquadrar. Por alguma razão, Elisa. Quem realmente escreveu o roteiro? Você fez. Elisa. Mas eu, sim, você escreveu todos os roteiros. Elisa. Eu sou o absoluto? Não, no momento da primeira, Elisa. Não no nível individual. Não, mas sim, individual, é a mesma coisa. No nível individual, é a mesma coisa, mas não há indivíduo, porque estamos um no outro. Estamos todos nos sonhos um do outro porque estamos uns nos outros. Em física, é chamado de entrelaçamento quântico, também é chamado de teoria das cordas, se você quiser, e não podemos entendê-lo. Mais uma vez, por que escrevemos isto? Elisa. Não porque quem escreveu? Quem escreveu? A vida. Elisa. Mas é a consciência ou é o absoluto? O absoluto não escreve nada, ele nunca se moveu. Elisa. Bem, precisamente, então, no momento em que houve uma emanação, um dia houve uma explosão. Esta explosão carregava uma anomalia, mas nesta explosão que apareceu, foi também uma reabsorção. Não há mais explosão ou aparência, do que desaparecimento. Quando eu falo de uma explosão, é também uma reabsorção. Você não pode imaginar. Isto foi o que o anjo disse a Gita Malas, o que eu li para você antes. Os bilhões de universos, os bilhões de consciências, os bilhões de mundos, não são nada em comparação com a beleza do instante. Compreensão, era aí que eu queria chegar, no momento em que você queria fazer sua pergunta, eu não terminei a frase. A compreensão não pode ser feita por compreensão. A compreensão vem da vida. É vivendo que você a entende. Você não tem como vivê-la se tentar compreendê-la. É aceitando que você não entende nada e que não sabe nada, é aceitando que todo conhecimento, seja ele qual for, é apenas ignorância, que você está disponível e, portanto, que você vive, portanto, que você entende. A compreensão do real decorre da experiência vivida, pois não há lógica, coerência, plano e tudo que faz parte do sonho. Não há espaço, não há tempo. A partir do momento em que não há espaço e nem tempo, devemos admitir que não há nada para resolver e que tudo se resolve por si só. É isso que vai criar as circunstâncias mais apropriadas, as mais adequadas, é isso que vai fazer você vivê-la. Na verdade, é preciso aceitar estar totalmente perdido, para se encontrar. Enquanto você não estiver perdido, não conseguirá se encontrar. Este é um momento em que todos os pontos de referência desaparecem, que você chama isso de aceitar o inaceitável, vivendo a crucificação, a ressurreição, o sacrifício, ou seja, você não pode acreditar na criação em nenhum ponto, e viver o real. Você não pode acreditar no mundo e experimentar o real, e ainda assim não há nada que rejeitar. Aqui é o bar, quando para a mente e a consciência, por assim dizer, não lhe é oferecido nenhum espaço para resolução. A consciência não pode compreender que tem que aceitar que ela não existe, quando é ela que se expressa, e tem que aceitar que o mundo não existe, e tudo o que podemos tocar, experimentar, sentir não é verdade, para viver o real.
mas a vida é boa, porque este cenário foi escrito, e não podemos mudar uma vírgula. Eu não tenho nenhuma preocupação. Elisa, fui eu, sendo todo, quem escreveu isto. Sim. O mais difícil é entender que não foi escrito em um momento inicial, com um desdobramento no tempo, no espaço, mas que o que foi escrito, entre aspas, no momento inicial, nada mais é do que o momento final. O alfa se une ao alfa, o alfa se une ao alfa, é o tempo zero, é o retorno à memória de quem somos. E é por isso que eles dizem que vai acabar em uma grande risada cósmica, logo depois do terror. Elisa, nós vamos assimilar isso por um segundo. Risos. Elisa, se você tem alguns segundos, para eu absorver. Risos. Elisa, porque a partir daí eu posso entender. Sim. Elisa, que eu sou o todo, e que sendo tudo que posso, sim, é isso, mas não posso explicar isso. Permanece uma fachada telúrica. Nada, etimologicamente significa nascer antes, nada. Nós nascemos antes de tudo, nascemos antes da consciência, já que nunca nascemos. E é uma grande leveza quando vivemos isto. Todas as experiências anteriores, mesmo do canal que recebeu os ensinamentos de Sri Aurobindo, de Pepper e Oma, dos Melquisedeques, das estrelas, dos anciãos, todos tiveram apenas um propósito, o de nos trazer até aqui. Não adianta, é como no momento em que você sobe uma escada e chega ao topo, e você percebe que nunca houve uma escada, e que nunca houve ninguém que subisse nada. É ao mesmo tempo engraçado, e ao mesmo tempo absolutamente poderoso, porque é incontrolável. São dois lados da mesma moeda. Basicamente, e nem se preocupe em saber se é verdade ou não, se você não vive. Você já ouviu como eu sempre digo, como Nisargadatta disse quando estava vivo, e você só pode perceber isto. O que estamos lhes dizendo hoje é de fato apenas para lhe falar do real. Antes de existir o livro dos mortos, como eu disse, o egípcio, o tibetano, lhe foi dito como morrer, hoje lhe é dito simplesmente como viver. Você não precisa de nada além de si mesmo, de apenas estar ali, em seu traje, em seu personagem, com os defeitos, as suas qualidades, e, francamente, não há nada para melhorar. Basta reconhecer-se. Para isso, é preciso admitir que algo está aí, que transcende o significado de ser uma pessoa, de ser uma consciência, de ser um saco de carne, como disse Bidin, ou um templo. Na verdade, nós somos o desconhecido que nos assusta tanto, e somos exatamente isto. Tudo que passa, tudo que flui no tempo, no espaço, no nascimento, nas 4 etapas da vida, é apenas um sonho no qual acreditamos. E como nós somos criadores, tudo que acreditamos se materializa. A partir do momento em que não acreditamos em mais nada, nada pode se materializar, e nós estamos neste ponto, é tão simples quanto isso. Sim. Irmão. Mas realmente, quando você diz que o livro dos mortos organiza a morte e assim por diante, tudo isso parece ser uma evidência de que não há nada disso, e que é totalmente uma ilusão. Mas então como você vive isso na realidade da ilusão, quando um de seus parentes morreu e há uma cerimônia, há toda uma organização lá dentro e eu, internamente, não quero saber de tudo isso. Assim. Irmão. No sentido de que não fala comigo. Não tem. Irmão. Então. A questão é: devemos fazer isso pela outra pessoa, devemos fazer isso pela sociedade. Como, irmão? Ou será que eu deixo tudo isso ir? Em algum momento, o que é agora, você vai chutar tudo isso para bem longe. Em algum momento me disseram para jogar o jogo, e tivemos que jogar, mas nunca estivemos tão perto do real como nós estamos agora. Em algum momento não se pode trapacear, não se pode compor mais.
Em algum momento você vê o sonho, você está totalmente presente no sonho, você joga o jogo, mas hoje a vida vai levá-lo para longe de jogar o jogo, e todos nós sentimos isto. Tudo que costumávamos aceitar, mesmo que soubéssemos que era errado, e você está falando de cerimônias da morte, por exemplo, que não tem nada a ver com o Ocidente e a África, por isso é essencialmente cultural. Eu não estou nem mesmo falando de religião, crença, é essencialmente cultural. Mas hoje estamos no ponto em que não podemos mais trapacear, não podemos mais compor, quando não podemos mais dar nossa atenção e nosso consentimento para tudo que está aqui. É por isso que há uma espécie de cansaço, digamos, com as circunstâncias deste mundo, com as circunstâncias do sonho. É por isso que ele se torna um pesadelo. E é por isso que há uma verdadeira crise de consciência entre a mente, a consciência, a nossa e a de todas as outras. E a um certo ponto, nós não podemos mais lidar com o sonho. E neste momento o que acontece é a reabsorção coletiva do sonho, a dissolução, como dizia o outro. E um dia o universo vai desaparecer. Faz parte da frustração que muitos sentem, sem sequer questionar quem são. Mas as circunstâncias da vida no sonho estão se deteriorando rapidamente. Em primeiro lugar, pela inteligência da luz, transmitida pelos maus rapazes como eles acreditam. Essa é a propaganda deles, mas leva ao mesmo cenário, ao caos. Mas não é ordem através do caos. O caos nos levará à ressonância, à conexão total com o que somos, e não a uma nova ordem, a uma nova ordem mundial. Como disse Avraham Mishael Ivanov, os maus rapazes desempenharam um papel muito mais essencial do que os principais sonhadores, ou seja, as mães geneticistas, ou os guardiões dos sonhos, as baleias. Postei um extrato que Françoise me enviou, que é magnífico, que está em Lessing M. Rave de Patrícia Van Essel, é uma foto, vou lê-lo para vocês, acho extraordinária porque resume tudo em 2 segundos, com uma linguagem que é acessível a todos. Eu estou procurando, não está longe, aqui está. O grande espírito sonhava com a luz que se realizava em transparência. A transparência sonhava com o seixo que se realizava no cristal. O cristal sonhava com a flor se realizava na árvore. A árvore sonhava com o verme que se realizava na baleia. A baleia sonhou com o homem que acordava. Nunca houve ninguém. É uma história sem fim, porque a criação não tem tempo, e ela me enviou o resto, mas é um pouco longo demais, é o texto todo. Mas é por isso que as baleias, em particular Paame, tiveram um papel tão importante, e que as baleias, diante desta imensidão, porque há a imensidão dos golfinhos, que é uma coisa, mas as baleias são. Esta imensidão nos envia de volta ao nada, é tão imensa que é absurda, e esta imensidão e este absurdo nos enviam de volta ao que nós somos. Você vê que o que trazemos através do xamanismo, por quaisquer meios que tomemos, todas as tradições sempre nos disseram, simplesmente podíamos conhecê-lo, mas não podíamos vivê-lo. Podíamos vê-lo, mas não podíamos vivê-lo. Isto foi o que Anael me disse antes do casamento celestial em 2009, hoje podemos vivê-lo, e é agora. Para isso, você tem que deixar de lado todas as suas ilusões, todos os seus sonhos, para ver que é um sonho, e a única maneira de vivê-lo é estar aqui e agora, no momento presente, e tudo o mais é uma fuga, tudo o mais é um medo do desconhecido, um medo do real. Como disse Nelson Mandela, somos tão poderosos que isso nos assusta. Isso é verdade. Criamos o sonho que, na verdade, é uma ilusão, e nós, humanos aqui vamos acabar com o sonho. Não apenas para nós, mas para todo o sonho, para todos os sonhos, para toda a raça raiz. Nós estamos colocando fim à ilusão do tempo e do espaço, à ilusão de um indivíduo, de qualquer individualidade, e é agora, é verdadeiramente agora.
E cada um de nós viverá isto, caso contrário é impossível. Irmão, essa é uma notícia muito boa. É ótima, é a melhor das boas notícias, sim. Não pode haver notícias melhores do que esta. Irmão, enquanto nós fomos alimentados com a boa notícia de Jesus, a boa notícia do Novo Testamento. Isso é o que chamamos, irmão, isso é o que eles chamavam de boas novas. Sim, irmão, mas eles não acreditaram nas boas novas. Mas eles não podiam acreditar. Irmão, as boas novas. Mas eles não podiam acreditar, eles só podiam esperar por ela. Irmão, é isto. Aqui está. É por isso que houve a primeira epístola de São Paulo para os Coríntios: fé, esperança e caridade. O mais importante é a esperança, até vivamos. Irmão, ininteligível. Estes são momentos únicos em que vivemos na ilusão do tempo. E acima de tudo, que chegou a hora de ir e comer a paella. Irmão, e essa é uma boa notícia. Muito boas notícias. Risos. Bem, então, recomeçaremos às 16 horas com vovô Oma. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84